A paz do nosso Salvador Yahushua é o Mashiach. Aqui quem vos fala é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir que ouça. Quero ler aqui uns 3 versículos aqui em 1 João, Epístola Universal de João, capítulo 4. Diz assim: Amados, não creia em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se eles procedem do Criador. Porque muitos falsos profetas se têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito do Criador deste modo. Todo espírito que confessa que Yahushua, o ungido, veio em carne, procede do Criador. Mas todo espírito que não confessa Yahushua não procede do Criador. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que já está vindo. Agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são do Criador e os vencerá, porque aquele que está com vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que fala procede do mundo e o mundo ouve. Nós viemos do Criador, todo aquele que conhece o Criador nos ouve, mas quem não vem do Criador não nos ouve. Dessa forma, dessa maneira, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Esse texto de 1 João, capítulo 4, é um texto que já dá para nós fazer uma análise de quem é e quem não é, quem serve e quem não serve, quem é do Criador e quem não é, quem é da verdade e quem é da mentira. Está aqui. Algumas pessoas até dizem, mas eu estou dentro, eu estou na igreja, eu estou indo para a igreja, eu pertenço a um sistema religioso, eu sou de Deus. Se nós olhar para o Evangelho de João, capítulo 8, a gente vê que o próprio Mashiach, ele fala para os religiosos, os judeus religiosos, do versículo, eu vou estar lendo, do versículo 43 em diante, olha o que o Mashiach diz para aquele povo que estava dentro do sistema religioso, do judaísmo. Diz assim: por que não entende a minha linguagem? Por que não pode ouvir as minhas palavras? Vós tem por pai o diabo, que satisfaz os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porquanto não há verdade nele, quando ele prefere falar do que ele próprio, porque é o mentiroso e é o pai da mentira. Olha para quem o Mashiach está chamando de filho do adversário. Os judeus. Os judeus ele está chamando de filho do inimigo. E por que o Mashiach está chamando de filho do adversário? Simplesmente porque os judeus não queriam compreender a linguagem do Mashiach, ou aquilo que o Mashiach estava falando, aquilo que ele estava ensinando, aquilo que ele estava pregando. Os judeus tinham uma visão totalmente contra o que o Mashiach estava ensinando para aquele povo. Observe que o Mashiach diz: vocês têm por pai o diabo, que satisfaz o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porquanto profere falar do que ele próprio, porque é o mentiroso e é o pai da mentira. Então, o Mashiach chama aquele povo, os judeus, de filho do diabo. O próprio João, quando escreve aqui na epístola, ele diz: amado, não creia em qualquer espírito, mas examinai ou provai se o espírito provém do Criador.
Ele está dizendo para todos nós, o Espírito do Criador, usando João aqui, está dizendo, amados, não creia em qualquer espírito ou em todos os espíritos, mas prove se o Espírito provém do Criador. Agora, como é que nós vamos conhecer o Espírito que vem do Criador? João dá a receita aqui. Porque muitos falsos profetas se têm saído no mundo ou se levantado no mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito do Criador deste modo. Que modo, João, que eu posso conhecer uma pessoa que tem o Espírito do Criador? Todo espírito que confessa que Yahshua Mashiach veio em carne procede do Criador. Então, todo espírito que confessa que Yahshua Mashiach era 100% homem, como o apóstolo Paulo diz, né, que há um só Criador e um só mediador entre a criatura e o Criador, Yahshua Mashiach, homem. Todo espírito que confessa que Yahshua Mashiach veio em carne, ser humano, homem, provém do Criador. Mas todo espírito que não confessa que Yahshua não pode, né, proceder do Criador. Este é o espírito de quem? Do anticristo, acerca do qual já ouviste, né? E já está vindo, agora já está no mundo. Filhinho, vocês são do Criador e venceram, porque aquele que está com vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que fala procede do mundo. Você notou? 2019, 2020, 2021, ciência. Isaías 30. Isaías 30, irmãos, tem uma revelação em Isaías 30 que ela é maravilhosa. Bate no que aconteceu no final de 2019, 2020, 2021. Entendeu? E até 2022. Isaías 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Criador, que se tomaram conselho, mas não de mim, e que se encobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, que acrescentar pecado, que desce ao Egito, sem perguntar por minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sua sombra, ou na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vós tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Tá vendo? É o que está acontecendo. Muitos não quiseram tomar conselho da palavra do Criador, tomaram conselho da ciência, acreditou na ciência, o que estava valendo era a ciência, buscaram se proteger, né? Olha quantas pessoas tiveram problema no mundo, quantas pessoas morreram de ataque cardíaco no mundo depois que... Quantas pessoas, porque não quiseram, colocaram uma máscara, né? Tomaram a picada do escorpião, você entendeu? E o que é que a gente consegue entender nisso aí? A ciência. Então, quer dizer, do mundo é falar do mundo e o mundo faz o quê? Ouve. Mas aqui, olha o que João diz, que coisa maravilhosa. Ele diz, nós viemos do Criador e todo aquele que conhece o Criador nos ouve. Mas quem não vem do Criador não nos ouve. Todo aquele que vem do Criador nos ouve. Quem não vem do Criador não nos ouve. Aí o texto diz, desta forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito da verdade nos ouve, porque estamos na verdade. O espírito do erro não nos ouve. Você entendeu? A palavra do Criador, ela é extraordinária. Olha o que diz aqui no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceram a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes
eu vos escolhi do mundo, é por isso que o mundo vos aborrece. Tá vendo? E na realidade o mundo aborrece nós mesmos. O mundo hoje está indo contra a palavra do Criador, contra a família, contra os princípios judaico-cristãos, está indo contra as verdades. O mundo hoje está indo contra a história. O mundo está indo contra. Por quê? Porque do mundo é falar do mundo e o mundo ouve. O mundo quer ouvir, a maioria das pessoas quer ouvir as coisas do mundo, não quer ouvir as coisas do Criador. Mas Paulo, quando escreve no capítulo 2 de 1 Coríntios, ele diz que o homem natural, 2,14, ele diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito do Criador porque ele parece loucura. Versículo 15 diz o quê? Mas o que é espiritual discerne bem tudo, porém de ninguém é discernido. Mas ele, o homem ou a mulher espiritual, sabe discernir entre o certo e o errado. Então, dessa forma conhecemos o quê? O espírito do erro e o espírito da verdade, ou o espírito da verdade e o espírito do erro. Do mundo é falar do mundo e o mundo ouve. Irmãos, vivemos numa época em que muitas pessoas estão completamente sufocadas pelo mundo. Por isso que o Mashiach diz, e Lucas escreve no capítulo 18, versículo 8, ele diz, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Por quê? Porque esse sono da igreja lá, de Mateus capítulo 25, sobre a parábola das 10 virgens, lá na parábola das 10 virgens diz que todas adormeceram. Todas as 10 virgens adormeceram. E esse sono é o quê? É espiritual. Todas estão adormecendo. Os cristãos no mundo inteiro estão adormecidos. Estão adormecidos. Analisa, você que tem aí 40, 30 anos de cristianismo, de vida com o Criador, vê como era você antes e vê como é você hoje. Talvez você pode dizer, não, continua a mesma coisa, mas você tem orado como você orava? Antigamente você orava 2 horas, 3 horas, 4 horas de joelho no chão. E hoje como é que você faz? Aonde você passa mais tempo hoje? Lendo a Bíblia, estudando as Escrituras, ou no celular, ou na internet? Por aí, por você se tira como é que está a vida de milhões e milhões de pessoas no mundo para se cumprir Lucas 18:8. Porventura, quando vier o filho do homem, achará fé na terra, para se cumprir a parábola das 10 virgens. Todas adormeceram. O que vai fazer a diferença é que 5 tem azeite, tem reserva. Entendeu? 5 tem reserva, tem azeite. Mas as outras só tem o quê? Só a vasilha. Isso quer dizer o quê? Só o recipiente, só o tabernáculo. Só o tabernáculo, sem a presença do Espírito do Criador, sem a presença do Espírito do Criador, que é o combustível para nós vencer o pecado, entendeu? Vencer a malignidade, a maldade, vencer as seduções que a vida nos oferece. O irmão, tem gente que fala, irmão, o mundo que não sei o quê. É como diz, o mundo passa, aqui, como as escrituras dizem, o mundo passa com as suas paixões e concupiscência. O mundo passa. Mas aquele que faz a vontade do Criador permanece para sempre. Entendeu? Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos, entendeu? Não é do Pai, é do mundo. O mundo passa. Infelizmente, quando a gente traz essas mensagens simples, meu canal, já falei, é simples. Quando a gente traz essas mensagens simples, mais poderosas, às vezes as pessoas, ela fala, mas ninguém está pregando isso. Eu costumo pregar o que ninguém prega, eu costumo falar o que ninguém quer falar. Por quê? Porque está aqui dentro. Hoje, quem é que quer falar isso? Quem é que quer falar isso? Quem é que quer chegar para uma pessoa hoje e diga, olha, irmão, ore mais, estude mais a palavra, busque mais, se esforce para você ser correto. Se esforce, seja se ensina ou não, que passadiça é de procedência maligna. Ninguém quer falar mais isso hoje. Ninguém quer falar hoje para as pessoas, fuja da aparência do mal,
fuja daquilo que seduz. Ninguém quer falar. Por que não quer falar? Uns porque são manipuladores e outros porque têm medo de alguém ficar chateado com ele. Mas se você faz a vontade do Criador, você tem que obedecer a palavra do Criador, independente de quem quer que seja. Porque a Bíblia diz o quê? Que o autor aos Hebreus diz: ao princípio toda correção não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz o quê? Um fruto de justiça não exercitado por ela, quer dizer, aquele que a pratica. Depois traz um benefício para aquelas pessoas. Ao começo é difícil mesmo, entendeu? Vou terminar esse vídeo por aqui, para não ficar muito grande, mas eu digo para os irmãos, vamos pegar firme, porque as profecias estão se cumprindo. O Mashiach diz que quem quiser salvar a sua vida, perder lá. Mas quem perder a sua vida por amor dele, achar lá. Então nós estamos vivendo o tempo do fim e as coisas estão acontecendo numa velocidade extraordinária. Que o Eterno vos abençoe, em nome do seu Filho, Yahshua é o Mashiach.